Graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, Ele tem nos dado vitória. Voltamos aqui com mais uma edição do nosso podcast Bate-Papo com o Pastor Afonso. E eu quero já agradecer a você pela sua companhia. Quero agradecer a você que tem dado os seus likes, tem compartilhado. E eu sou muito grato por você que se inscreveu. E você que não se inscreveu, se inscreva. Dá essa força aí. Estamos aqui mais uma vez com o nosso pastor Ricardo, aqui do bairro de Plataforma também. O mesmo é presidente da igreja Pentecostal Sarando a Terra. Pentecostal Sarando a Terra. Logo após ele vai estar se apresentando mais uma vez. Eu creio que os irmãos têm lembrado do nosso pastor. É um dos contribuintes aqui que tem nos ajudado com a sua presença, se eu não me engano, já é a terceira vez de muitas. E eu quero já agradecer, pastor, pela sua presença aqui, pelo esse apoio. Eu costumo dizer que sozinho a gente não faz nada, né? Então eu fico muito grato. Quero já mandar um abraço para sua esposa Patrícia, a missionária Patrícia, e toda a sua família. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o senhor, pastor. Amém, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Ao amado pastor Afonso, eu quero estar agradecendo por mais essa oportunidade, que para mim é um privilégio. A gente tem uma vida bastante corrida. Sim. E a gente procura sempre um tempo oportuno para estar falando um pouco sobre o amor de Deus em algumas horas vagas, né? Eu louvo a Deus porque a nossa vida tem sido bastante corrida. Graças a Deus. E quando ela está bastante corrida concernente às coisas de Deus, isso é gratificante. Com certeza. Porque você não tem tempo para errar, para pecar, pensar coisas erradas, né, andar em coisas erradas e nem pecar. Então Deus, ele preenche o nosso tempo com as coisas concernentes ao reino, ao evangelho. E eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. Quem não me conhece, eu sou o pastor Ricardo, né? Congregamos ali, tomamos conta de uma igreja ali na Ladeira do Mocotó, igreja pentecostal Sarando a Terra, pastoreada por minha pessoa, juntamente com a missionária Patrícia. E estamos dando ali, fazendo ali aquele trabalho, né? Cuidando de vidas, que é o importante, ganhar almas para o reino. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre o amor de Deus, sobre as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Graças a Deus. E Deus colocou algo em nosso coração para essa tarde muito forte. Amém. E eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração e para o meu coração nesta tarde. Amém. Obrigado, pastor Afonso. Pois não, eu que fico honrado. Eu quero agradecer, quero mandar um abraço a todos os participantes, aqueles que sentaram nessa cadeira e estarão retornando. Eu quero louvar a Deus também por cada comentário e continue orando por esta obra, continue intercedendo pela minha família, pela minha casa. E Deus, Ele continue abençoando cada um de vocês. Eu quero, desde já, estar orando para darmos início. E não tem como a gente começar um bate-papo desse sem deixar de apresentar aquelas pessoas que foram afetadas pela chuva. Sim, aqui na nossa cidade de Salvador. Que o Senhor possa confortar os corações daqueles que perderam os seus bens materiais. Mas desde já eu quero dizer para você, minha irmã, meu amigo, eu sei que não é fácil nesse momento, mas esse dia de tristeza, ele se tornará um dia de alegria. Amém, Jesus. Tome posse dessa palavra. Hoje você chora, porque você perdeu o guarda-roupa, perdeu o armário. É duro, é muito duro. Foi conquistado com muito sacrifício, mas a sua vida está aí. Deus preservou a sua vida, a vida dos seus filhos, e é com esta vida que Deus vai te dar força para recomeçar e reconquistar o que você perdeu. Amém. Não perca esperança, em nome de Jesus. Oremos. Amém, Jesus. Pai querido e Pai amado, Glória a Jesus. nós te louvamos e te agradecemos, É Senhor, verdade, Senhor. pelas suas maravilhas, Amém. pelo privilégio de entregar a sua obra em nossas mãos. Amém. Muito obrigado. Nos capacita e nos ensina a conduzi-la. Amém, Jesus. Deus, toma cada encosta nesta tarde. Em nome de Jesus. Cada casa que foi afetada com a chuva, com a enchente. Em nome de Jesus. Essa pessoa que está desabrigada. Ó Deus, que só sobrou a roupa do corpo. Mas o Senhor
é aquele que restaura, é aquele que faz tudo novo. Amém. Toma essa família nas tuas mãos. Obrigado porque o Senhor poupou a vida dessa família. Muito obrigado. Amém. Porque elas ouviram os estralos antes. Elas viram, o Senhor mostrou que a casa, o terreno ia correr. Muito obrigado, meu Senhor. Os móveis, os bens materiais, compra-se outro. Mas a vida, meu Senhor, o Senhor poupou. Toma teu filho nas tuas mãos. Amém. Pastor Ricardo, usa nesse bate-papo. Fala o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Ricardo. Amém. Aleluia. Pastor, quando o senhor me fez o convite para estarmos aqui mais uma vez neste bate-papo, eu comecei a me questionar, né? Me questionar e questionar de Deus o que eu falaria. Isso. Né? Porque o interessante em tudo isso é você sempre buscar uma palavra, algo que toque ao coração daqueles que também nos escutam. Com certeza. Porque entendemos que do outro lado, existem pessoas que param para escutar este vídeo. Sim. Né? Em algum momento possa até ser um momento crítico da sua vida, Sim, da sua história. Sim. Como o senhor até citou na oração, pessoas que perderam alguma coisa nesse dia, né? Devido à forte chuva. E aí uma palavra que venha tocar no coração de uma pessoa, às vezes está em desespero, às vezes está em uma situação crítica, procurando, sabe, alguma coisa para se encostar, para se sentir segura novamente. Um novo rumo, um novo impulso, sabe? Um novo gatilho para a sua fé, para a sua esperança. E ali eu procurando de Deus, Senhor, o que é que eu poderia falar nessa tarde com o pastor para poder tocar no coração de alguém, porque o meu foco é acertar o alvo. É alma. É alma, é acertar o alvo. É alma. E eu sei que em meio a 90% de crentes, pessoas evangélicas que nos escutam, tem pessoas também, uns 10%, 20% que escutam esse vídeo, assistem e também são tocadas pelo Espírito de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus ele vai fazer o que ele tem para fazer. Amém. Entendeu? E Deus aí coloca em meu coração uma pergunta, né? Uma pergunta, e essa pergunta eu vou trazer hoje como um tema para o nosso bate-papo, meu pastor, o tema é: o que você faria se Jesus chegasse em sua casa hoje de surpresa? Esta é a pergunta e é o tema para o bate-papo que nós iremos ter hoje. Que maravilha. E eu quero começar fazendo a leitura, que está no livro de Lucas, Dr. Lucas, no capítulo 10, e o verso 38 em diante. Vamos fazer uma leitura para poder nós darmos aqui continuidade, né? Continuidade ao que nós já começamos, pois eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. A epígrafe vai falar sobre Marta e Maria, né? Que somos bem conhecedores dessas duas mulheres, né? Sim, sim. Somos bem conhecedores da história dessa mulher, mas vamos fazer a leitura. Versículo 38 do capítulo 10 do livro do Dr. Lucas, que diz assim, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Né? Que maravilha. E aqui a gente já vê um princípio. Maria se assenta aos pés de Jesus, para ali estar ouvindo os seus ensinamentos. Que maravilha.
E diga-se de passagem que naquela época, quando Jesus parava para falar, as multidões, né, se moviam, né, em querer estar perto para ouvir os seus ensinamentos. E aqui eu já pego um gancho, porque Marta e Maria, elas não esperavam que Jesus chegasse em sua casa, né? Sabemos que Marta e Maria eram residentes da cidade de Betânia, né? E estavam ali. Jesus chega na sua casa e bate na porta. Meu Deus. E quando Jesus bate na porta, que Marta abre a porta e que vê Jesus, né? Seria como se, vamos dar um exemplo, como hoje, você está em sua casa e de repente chega aí um cantor evangélico, né, de nome, renomado, conhecido por muitos, e que você jamais pensaria que viria em sua casa. E de repente bate em sua porta, e quando você abre a porta, você vê lá um Gerson Rufino, né? Você vê lá uma Lauriette, um Marcos Antônio batendo em sua porta. Seria um privilégio, né? E aí a sua mente e a minha mente faria o que nesse momento? Né? Honraria. A gente procuraria honrá-lo, né? Mas agora teria um problema, teria um conflito nesse devido momento. O conflito esse qual, pastor? É que como é que estaria a minha casa para receber tal pessoa, né? Aí agora uma preocupação, porque entre a porta ao lado de fora está Jesus, ou o cantor, né, nos dias de hoje, e do lado de dentro a sua pessoa com a porta meio palmo. Aí agora você desaguarde e feche a porta para colocar as coisas no seu devido lugar, ou você abre a porta e deixa Jesus entrar com a casa bagunçada. Rapaz. Você abriria a porta para que o cantor entrasse com a casa bagunçada? Está ali, toalha em cima do sofá, a mesa cheia de pratos, né, sujos que acabamos de comer. Está ali as jarras de suco, a casa mal varrida, tapete fora do lugar. Porque muita gente nos dias de hoje vive com aparência. Diga-se de passagem. Veste uma roupa bonita nos dias de culto, prega até bem, canta-se até bem, mas a sua casa está uma bagunça, né? E Jesus chega um momento que vai fazer uma visita a determinadas pessoas para ver como está a sua casa. Não é que ele não saiba, mas ele vai para dar um susto. Porque muita gente passa novamente a adquirir a sua posição de santificação e de renúncia e de busca da presença de Deus quando toma aquele susto, aquele impacto, sabe? De um acidente, de um assalto, que você está com a vida desconcertada e de repente acontece algo que você não esperava. Aí você percebe que foi um livramento de Deus e aí você diz assim, rapaz, eu preciso melhorar. Eu preciso buscar mais a presença de Deus. E aí você volta aos seus princípios. E qual eram os seus princípios? Você orava de manhã, você consagrava pela manhã, você ao meio-dia parava, reservava um tempo para poder orar. À tarde também da mesma forma, à noite principalmente, não faltava culto, era fiel em obedecer às normas da sua igreja. Mas por algum motivo você se decepcionou na sua caminhada. E aí você já começa a desleixar, deixar as coisas de Deus de lado. Você só é crente quando está dentro da igreja. E até quem te conhece lá de fora, que dá a paz do Senhor, te sauda. Você sauda, encosta, conversa como crente, como homem de Deus. Mas a sua vida interna está uma bagunça. A sua vida interna está um caos. Está precisando tomar um susto para poder voltar às práticas das primeiras obras. Que práticas das primeiras obras são essas que nós citamos? Voltar a estar no culto e adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estão deixando hoje o mundo entrar dentro das igrejas. Está trazendo as coisas do mundo para dentro das igrejas. As igrejas hoje que pregam a verdade estão vazias porque tem compromisso com a palavra, mas muitas igrejas cheias, por quê? Porque estão trazendo inovações e deixando o ser humano fazer aquilo que quer. Não estão sendo mais conduzidas pelo Espírito de Deus. Não todas, meu pastor, não todas, não todas, não estou aqui para generalizar. Fique tranquilo. Mas tem algumas que ainda levam a palavra da verdade com amor e com sinceridade. Mas sofrem. Aí a pergunta que Jesus vem e nos faz nesta tarde: o que faríamos se Jesus batesse na nossa porta hoje? Quando ele dissesse, antes mesmo de você abrir, sou eu, Jesus. Aí está lá ele, ó. E você pergunta quem é.
Aí ele diz, sou eu, Jesus. Aí você sente a presença dele e sabe realmente porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aí você diz, eu preciso, espera um pouquinho que eu já vou abrir. E aí vai organizar as coisas para poder receber Jesus? Porque o primeiro impacto que nós temos aqui foi o quê? Marta, ela se preocupou em recepcionar. Foi lá, tinha alguma coisa bagunçada lá. Ela foi organizar as coisas, ela abre a porta, recebe ele, mas ela percebia que tinha as coisas para poder organizar dentro da sua casa. Agora o princípio é esse? Não. Eu trabalhei numa empresa, já pegando aí já, enganchando aí com o bate-papo. Eu trabalhei numa empresa que o chefe dizia assim, mantenha, observe, era uma empresa de cinzalana. Cinzal, poeira. Mas ele dizia assim, mantenha a empresa limpa. E realmente tinha umas mangueiras de ar, né? A gente limpava sempre. E ele tinha um princípio, porque podemos receber uma visita dos americanos a qualquer momento. Sim. E é certo a gente sair catando as coisas rapidamente pelo chão? Não, de forma alguma. De forma alguma. O princípio não é manter a casa limpa, as coisas limpas. Aí hoje casa, aí sai catando tudo pelo chão. Será que trazendo para o mundo espiritual, para a vida espiritual, é isso mesmo que a gente quer? De forma alguma. Esperar o Senhor rasgar o céu, o jejum, eita, a consagração, eita, o perdão, eita, esqueci de perdoar, eita, para organizar a casa. Que tema maravilhoso, pode continuar. E deixa eu te dizer logo uma coisa aqui, meu pastor, e para vocês que nos escutam, vai ter coisas que não vai dar tempo consertar. É verdade. Vai ter coisas que não vai dar tempo colocar no lugar. Ele diz que está às portas e bate. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, ele entra. Mas se não abrir, ele vai continuar lá de fora. Agora ele vai ficar parado lá de fora ou ele vai continuar? Isso é muito. Esse tema que você trouxe é muito forte. Quer dizer que a pessoa está de sofá. Tá. Talvez. Eu imagino, né? O mundo de hoje. Sim. Futucando no celular, no sofá. Levanta 11 da manhã. Da cama pro sofá. Não é assim? Aí olha pro relógio e o culto. Aí vai pro culto. Aí não sente nada. Aí diz assim, que culto frio. Pois é. Não é assim? Pois é. Que pregador sem graça. Pois é. Eu aprendi que o culto, ele não começa na igreja. O culto ele começa em casa. Você que vai cultuando. Perante a tarde eu já reservei o meu período de oração, de meditação nas escrituras. Perante a tarde, ao finalzinho, até chegar à noite, muitas coisas acontecem, mas a minha mente está ligada. Eu, em vez de estar assistindo uma novela ou qualquer outra coisa que vai tirar minha mente do foco do culto à noite, eu vou colocar um louvor espiritual. Eu vou estar em espírito, eu vou estar meditando, para poder à noite Deus confirmar o que Ele tem na minha vida, para Deus falar o que Ele tem para falar para a minha pessoa. Então as pessoas às vezes não têm essa fragilidade de orar, de buscar antes de ir para o culto, e chega no culto, acha que o culto está frio. O que está me trazendo aqui na mente aqui agora, é bom a gente salientar aqui agora, que Marta, ela vai lá para dentro preparar talvez assim um chá, né? Sim. Uma janta ou almoço. Sim. Se a gente falar que a casa de Marta e Maria e Lázaro estava desorganizada, é heresia, né? Porque na realidade porque não fala, até assim, então não diz, a escritura não fala. Tanto que Jesus falou que a parte que Maria procurou, essa é a melhor. Isso. E Marta estava agitada com as coisas da casa. Isso. E o texto ao qual o Senhor começou aplicando foi: como é que está a sua casa se Jesus chegasse?
Não é assim? É, sim, sim. Né? Porque quem chegou foi Jesus. E diga-se de passagem que elas receberam Jesus, né, de bom agrado. De bom grado. De bom grado. Isso. Elas receberam não só a Jesus, mas também os seus discípulos. Eu só sei que o tema é forte. Sim, sim. Um tema de despertamento. Sim. É um tema de despertamento. Muito. Né? Muito. Porque de surpresa. De surpresa. Eu liguei pro senhor agora há pouco, tem uma hora, mais ou menos. Eu tô ligando para confirmar o nosso bate-papo. Sim. E a minha última fala foi o quê? Eu vou preparar a mesa. Sim. Imagina se o senhor chega aí e não tem água, vou pegar ainda ali. Então, A princípio a visão seria desorganização. Desorganização. Bagunça. Desorganização. É. Porque para as coisas de Deus tem que ter princípio, tem que ter organização, tem que ter determinação, foco. As coisas de Deus não é como o mundo pensa que é. É verdade. Né? Deus, ele é de cima. Nós estamos aqui na terra. As coisas da terra são diferentes das coisas do alto. Né? Deus, ele tem um compromisso conosco. Ele tem um compromisso primeiro com a sua palavra. Né? Porque ele deu a vida por nós e disse que viria nos buscar. Isso. Então ele tem agora um compromisso, ele tem um pacto, né? Ele tem um selo, ele vai ter que honrá-lo. Pois não. Porém, nem todos alcançarão, mas... Nos fale mais sobre o que o senhor viu aí, nessa casa aí. Pronto. E quando voltando ao raciocínio, Sim. né? Marta, ela abre a porta, recebe Jesus com agrado, recebe aos discípulos com agrado. Eu até me coloco dentro do cenário naquele momento, em um devido pensamento. Eu posso estar ali, digamos assim, em espírito, e eu vejo ela abrindo a sua porta, toda trêmula, né? Porque não era qualquer pessoa que estava batendo na sua porta. Jesus está aí. Era Jesus. E Jesus era Jesus, é Jesus. Saiu catando tudo. Imagine agora ela em um cenário de abro a porta, o mundo ele ia esperar e eu vou organizar. Não, eu vou abrir a porta, deixo ele entrar e vou começando organizando as coisas. E é assim, né? Mas perceba, meu pastor, que eram duas pessoas que estavam na casa. Até então, Marta e Maria. Eu não sei se Lázaro estava lá, mas eu acho que Lázaro não estava lá. Mas Marta e Maria, essas duas estavam dentro desse cenário. Porque quando Marta ela abre a porta, recebe Jesus e os discípulos eles entram, se assentam e imediatamente o que é que acontece? Maria vem, se joga, se lança aos pés de Jesus. Para ouvir o ensinamento. Ela não estava preocupada como estava a sua casa, ela não estava preocupada se ia dar água, se ia dar suco, ela não estava preocupada se ia dar feijão ou se ia dar macarrão, ela não estava preocupada se tinha farinha, se não tinha açúcar, ela não estava preocupada com nada. Ela queria sentar aos pés de Jesus, ela queria recepcionar a Jesus. Mas o importante aqui nesse texto é, Jesus vindo hoje, nos dias atuais, em pleno século XXI, eu, o Senhor e todos vocês que nos escutam, como é que receberíamos Jesus dentro da nossa casa? Meu Deus do céu. Eu confesso que eu ia dar um grito de choro. É algo inexplicável. Eu ia dar se eu tivesse esse privilégio, sabendo que plataforma é grande, ia escancarar minha porta sem hipocrisia. Aí é o estado da minha casa. Eu imagino eu correndo e abraçando ele. Porque, como o senhor falou, hipocrisia é viver uma vida a qual nós estamos vivendo. E Deus vendo. E Deus vendo tudo. Eu gritaria. Porque tudo está nu e patente aos seus olhos. Né? Nada está oculto. Nada. Se eu demorasse de abrir a porta, eu estava dando mais uns passos de ser mais hipócrita ainda. Pois é. Porque ele diria assim para mim, por que não abriu logo a porta? Porque não há parede, não há febolho que impeça os olhos do Senhor. Pois é. E assim um olhar constrangedor. Muito. Eu ia sentir aquele olhar.
E ia sentir, eu ia perceber que eu tive tempo de dar o melhor. Mas o que foi que estava fazendo? É muito, muito lindo esse tema. É de se nos colocar para pensar. Sim. Muito. Sim. Refletir muito. Sim. Refletir muito. Aí você pergunta, meu pastor, o seguinte. O senhor colocou bem colocado aí, né? Que o senhor gritaria de emoção porque era Jesus, né? Sim. Sim. É alguém importante para nós. Sim. Né? É alguém que deu a sua vida por nós. Então, seria muito importante ele vir. Ele chegar na minha porta, ele entrar na minha casa, né? Mas aqui o foco não é somente deixar ele entrar na casa, mas sim na vida. Porque para que ele possa mudar e colocar as coisas em cada um em seu devido lugar, é necessário ele mudar, ele entrar na vida para poder mudar a vida da pessoa. Observe. Não tem como a gente não se interromper aqui, não. Nada, mas pode interromper porque a coisa funciona assim. Se Zaqueu arruma da maneira dele. Tá aqui, ó. Não é assim? Se Zaqueu arruma. A transparência, ela nunca vai ser crime. Ela nunca vai ser proibida. Eu ser transparente. Sim. Não é crime. Entra, Senhor. E se eu tenho roubado? É forte, Jesus. Se eu tenho defraudado, ele não falou nada, Jesus. Você vai estar aí, tá aí. O ímpio. Se não deu tempo de arrumar, não demore de abrir a porta, não. Aleluia. Se não deu tempo de arrumar, não demora de abrir a porta. Porque este que chegou, está batendo na nossa porta, ele arruma e coloca tudo em seu lugar. Aleluia. Vacilamos. Somos negligentes, somos imprudentes, somos. Mas aquele que entra, aleluia, só a presença dele, aleluia, só a presença dele já nos faz ver o que é que está errado na nossa casa. Aleluia. Aleluia. Glórias. A presença dele, pastor, na casa de Zaqueu, já nos leva, porque ele é santo. Ô centurião, me dá, meu criado está em casa lá, meu criado está em casa e eu sou chefe de, se eu disser um dos meus soldados, ele vai. Ele vai. Não, Jesus, eu vou na sua casa. Não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. A santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. O olhar, a vida em si dele. Isaac, continue, pastor. É muito forte. É interessante, meu pastor, que a gente conversou falando de Marta e Maria, porque é o gatilho, né? Na realidade é o gatilho. Oh, meu Deus. É o gatilho para a gente dar início. Que privilégio. Ao assunto. Alabaço. Que é um assunto que é necessário se falar nos dias de hoje. Verdade. Porque as pessoas estão vivendo de qualquer jeito e achando que vão serem salvas de qualquer jeito. Isso. Jesus, ele é santo. Ele é santo e ele diz, sejais meus imitadores. Sejais santos assim como eu sou santo. O apóstolo Paulo diz que tem que ser santo assim como ele é. É verdade. E as pessoas estão vivendo uma vida e colocando um jeitinho em tudo. Deus, ele me entende como eu sou. Deus, ele me conhece, sabe? E agindo do seu jeito, da sua forma e achando que Deus vai compreender. Deus compreende. Mas Deus cobra algo de cada um de nós. E se nós não colocarmos isso em prática, claro que o reino dos céus é tomado com o quê? A força. A força. Com sacrifício. Algumas traduções falam com sacrifício. Isso. Sacrifício, meu irmão. Se falar de sacrifício aqui, é falar-se de perca, né? É falar-se de coisas que nós perdemos que eram importantes para nós. Sacrifício. Abraão foi sacrificar quem? O filho. O filho. Isaac. Né? Ele foi sacrificar o filho. Isso. Deus proveu porque ele cumpriu aquilo que Deus estava mandando. E o princípio aqui para que Deus não retenha as suas bênçãos é a obediência. Quando nós passamos a obedecer às ordenanças de Deus, provavelmente o céu se rompe. Os céus de bronze se abrem, se quebram e as bênçãos de Deus ela vem sobre a nossa vida. Claro que não vai ser de qualquer jeito. Não. Há um sacrifício. A princípio, né? Tem. E quando nós falávamos de Marta e Maria, perceba que Maria se assenta
E Jesus dá boa referência, né? Ele fala, quando ela vai questionar porque Maria estava sentada aos pés de Jesus, manda que Maria venha me ajudar, porque tem muita coisa para poder fazer, tem muita coisa para poder organizar, Senhor. Manda ela sair daí para poder. Talvez, se fosse nos dias de hoje, se eu estivesse ali, eu dizia, Marta, deixa eu interromper aqui, mas venha para cá você também, minha irmã. Se aceitar aqui, deixa as coisas aí para depois. Até porque Marta estava fazendo a obra. Sim. Né? Aplicando um mundo de sim, tudo, né? Sim. Ela estava fazendo a obra. E Maria, ela nos dá um exemplo de outro lado. Não adianta fazer a obra e não tirar aquela parte de estar aos pés do Senhor. Sim. Tem gente que sai por aí... E a casa é uma bagunça. Uma casa é uma bagunça. A família toda destruída. Tava onde? Tava no trem, tava no ônibus, tava distraindo o folheto, tava no ciclo de oração, tava... E a parte principal, que é ouvir os ensinamentos, que ensinamento está dentro de leis, mandamentos e estatutos, e que não é tirado. Uma vez você aprende, você não esquece jamais. Ainda mais a palavra viva, que é eficaz. Pois não, pastor? Eu vejo os benefícios que Jesus traz quando ele entra na casa de alguém, né? No mundo espiritual, ele coloca no lugar tudo que está fora do lugar. Se há enfermidade, ele cura a enfermidade, né? Se há a falta de esperança, ele traz esperança novamente. Verdade. Se não tem fé, ele traz fé novamente. E aqui ele começa a trazer benefícios sobre a vida daqueles que realmente para e atenta à sua voz, à sua palavra. E que encontrou a porta aberta, né? Encontrou a porta aberta. Ele entrou. E quando ele entra, ele traz um tempo novo na vida da casa de quem ele entra. Porque ele trouxe um tempo novo para a vida de Maria, ele trouxe um tempo novo para a vida de Marta. Né? Ensinou algo. E nós vamos ver aqui dois tipos de pessoas diferentes. Isso, morando na mesma casa. Morando na mesma casa. Porém, uma agitada e a outra ouvinte. A outra disposta a aprender, né? Em tempo que, antes de Jesus chegar, Marta poderia ter organizado o que se tinha para organizar, entendeu? E parado para poder ouvir Jesus falar. Tanto assim que Maria de imediato não contou conversa, já se lançou aos pés de Jesus. Isso. Mas Marta ficou agitada. Eu entendo que talvez ela foi preparar um suco. Sim. Foi preparar um pão, alguma coisa para poder dar para eles comerem. Até porque era cultura. Então ela pode ter ido preparar uma água, o texto não fala, mas a gente... Ela estava lá... preocupada em fazer o melhor. Ela queria dar o melhor. Ela queria também dar o melhor. Mas o momento de dar o melhor dela, materialmente falando, não era aquele. Aquele momento ali era o momento em que ela era para parar aos pés do Senhor. E ouvir o que ele tinha para poder falar. Verdade. Foi o que Maria fez. Quando eu digo que quando Jesus entra na casa de alguém, traz benefício... Com certeza. Eu já posso lhe afirmar aqui, no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 14. Quando Jesus entra na casa da sogra de quem? De Pedro. Jesus entra na casa da sogra de Pedro e aquela mulher estava acometida de uma enfermidade. Isso. Ela estava com fortes dores de cabeça. Febre, né? Com febre. Isso. Ela estava com alguma virose, não sei. Mas estava acometida de uma enfermidade. Sim. Jesus entrou naquela casa, ele saiu e deixou aquela mulher enferma? Não. Ele não deixou. A casa que ele entra, há uma mudança. Tem que haver. Tem que haver. É forte isso. Muito. Ele entra na casa da sogra de Pedro, ele cura a enfermidade desta mulher. Aí agora, através da cura, os benefícios que Jesus traz dentro da casa de alguém. Através da cura, ele renova o quê? A esperança. Através da cura, ele renova o quê? A vontade de seguir a ele, de adorar a ele, de estar aos pés dele, de estar onde ele está, de fazer a vontade dele. Porque ele me curou. Isso é gratidão. Gratidão. Ele fez algo para mim que era importante. Então eu preciso retribuir isso para ele de alguma forma. Jesus vai buscar o pecador, né? Tá lá no mundo do tráfico, tá lá no mundo da prostituição,
Mas ele não rejeita o pecador, né? Ele rejeita o pecado, ele abomina o pecado. Isso. O pecador vem, se arrepende e se torna um instrumento na mão de Deus, pregador, ganhador de almas, e Deus usa como instrumento. Mas para isso acontecer é necessário largar a prática do pecado. Sim. Porque não pode andar servindo a dois senhores, ao pecado e à santidade, que é o nosso Deus, que ele é a própria santidade. Aí você vai escolher que caminho é que você quer seguir. Você vai deixar ele entrar em sua casa e receber as mudanças, os benefícios que ele tem para você? Ou você vai permanecer na prática do pecado, vivendo uma vida dissolúvel? Eu, falando com o sentimento de pastor, às vezes, quando a gente não vê a pessoa querer mudar, né? Porque o médico, quando a pessoa vai no médico, quando está sentindo alguma coisa, o médico ele passa a receita. Ele dá as diretrizes, né? A receita. Toma esse remédio aqui em 6 horas, em 12 em 12. E se a pessoa obedecer ali a receita do médico, ela vai sentir os efeitos no seu corpo, a sua melhora. E Jesus ele não ia atrás de ninguém. Ele só dizia assim, ó, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Diferente de Paulo, que além de escrever as cartas para as igrejas e depois perguntava como é que eles estavam, Sim. é tipo assim, ó, do que é que se queixa o homem? Seus próprios pecados. É o seu próprio pecado? Porque Davi diz assim, há muito tempo eu vivi no meio de pessoas que detestavam a paz, que não gostavam de paz. E tem pessoas que parece que ela já não quer mais paz. É verdade. Porque Jesus, quando ele entra, a febre vai embora. O desejo de furtar vai embora. Sim. Zaqueu. A ansiedade é combatida. Marta. E o que está acontecendo na minha casa? Uma vez que Jesus já entrou e, humanamente falando, saiu, me deu a receita. O que está acontecendo? E por que essas vozes altas ainda de confusão? Esses palavrões ainda? Esse desejo de assistir coisas que não é lícito assistir? Sim. Será que essas pessoas detestam paz? Não querem mudança? Pois é. Tá entendendo? Sim. Vamos lá. Você deu exemplo de alguns cantores evangélicos. Glória a Deus. Vou dar um exemplo aqui. O que é que tem Bob Marley com a gente? Pra gente abrir a porta pra ele. Qual é o efeito que ele fez na minha casa? Nenhum. Qual é o efeito que Ivete Sangalo ia fazer na minha casa? Nenhum. Quem tá batendo na porta da nossa casa e quem quer entrar é Jesus. E esse tem um propósito em entrar. Meu Deus do céu. Esse quer fazer algo ao entrar. Meu Deus do céu. Se ele se bater de frente com um marido prostituto, Transformação. é transformação. Se ele se bater com os filhos desobedientes, detratores que não obedecem aos pais, se esse Cristo, a gente abre a porta ou ele chega de repente, O impacto da sua glória. impacto. O impacto. Ricardo, pastor Ricardo, como era a nossa vida, pastor? Antes de conhecer Cristo? Eu e minha esposa só precisava. Tem gente que precisava tomar uma caixa de cerveja para ter confusão. E minha esposa só era um copo de cerveja.
Era uma bagunça. E eu dei para ficar valente, jogar comida fora. Um pouquinho do testemunho aqui. Panela, confusão. É por isso que até hoje eu estou no Evangelho. Porque não foi pastor Cicrano, não foi pastor Beltrano, não foi pastorzinho, pastorzão, não, que entrou na minha casa. A minha filha de 2 anos, que hoje está com 27, no meio da confusão, que essa de 9 anos hoje nasceu no berço evangélico, passa a palavra do Senhor. Sim. Não, você pode ficar à vontade. Né? Essa de 9 anos, Ana Vitória, ela está crescendo no berço evangélico, mas minha filha Tainá não teve esse privilégio. A minha filha saiu no meio de uma confusão. 2 anos a gente morava aqui perto, aqui. Minha sogra morava aqui. Naquela confusão, minha filha de 2 anos saiu no meio da confusão da casa. Chegou aqui, falou para a avó dela e disse assim: até quando, minha avó? Aquele dois vai ficar assim. E pastor Ricardo, foi como se fosse uma cacetada na minha cabeça. O que é que eu tô fazendo com a minha casa? Aí minha esposa foi para a igreja batista. Eu ainda fiquei perturbado pelo mundo ainda. Aí Jesus foi trazendo, ajeitando. Quando a gente quer que Cristo trabalhe, pastor, o senhor é pastor. Hoje, o senhor teve essa coragem de estar pastoreando um rebanho. Mas a paz da casa dos seus membros está na mão deles. Sim, com certeza. O deixa pra lá, quebrou um copo, deixa pra lá. Quebrou o botão da televisão, deixa pra lá. É com eles lá. O que é que o pastor ensinou? O senhor não vai ter tempo de... Tá, pastor, eu quero conversar com o senhor. Aí, quando você vai ver... Não, que ela queria o copo, e ele queria... Meu Deus do céu! Vem cá, essa confusão toda é por isso que ele queria a televisão no canal 4 e você queria no canal 5? Pois é. Pois não, pastor. A preocupação é muito maior, né? Do que um canal, ou controle, ou copo, Manter ou a charro. paz. Manter a paz. Manter a paz. Você quer no canal 4? Quer, filha? Quer no canal 4? Pra gente manter a paz. Sim. Eu vou ali pro meu canto com minha Bíblia. Pronto, fica aí no canal 4 que eu vou ficar no capítulo Você tal tá da Bíblia. entendendo? Sim. Pra manter a paz. Vamos ter que botar o orgulho dentro do bolso. A razão. É verdade. Entendeu? E, pastor, o senhor falando sobre o testemunho um pouco, né? Que Sim. o testemunho do senhor. Sim. E aí o senhor falando aí, a minha mente veio aqui assim. Abriu um leque, passou. Assim. E o período em que você abriu a porta. Aleluia. O período que você abriu a porta, deixou Jesus entrar. E aí agora, são o quê? 25, 30 anos já? De evangelho? Sim, Os seus 25. por aí, Por né? aí. Chegando aí. É. Vamos arredondar aqui os 25 anos. Sim. Aí hoje, 25 anos, alguém chega aqui, olha para o senhor e te critica e te aponta e fala do senhor. Alguém que chegou ontem. Alguém que começou a sua caminhada ontem. Alguém que deixou a porta aberta para Jesus entrar ontem. Ontem que eu digo, pode ter sido ontem, há um ano, um mês, não sei. Mas alguém que não respeita a sua história. Alguém que não respeita a sua caminhada, a sua trajetória. Alguém que quer diminuir aquilo que Deus colocou na sua vida. Alguém que quer te tirar da onde Deus te colocou na realidade. Verdade. Porque para o senhor hoje ser um pastor, o senhor passou por um processo. O senhor passou por muitas decepções. Ainda passa. O senhor teve momentos tristes, momentos de parar sozinho e dizer, meu Deus, é isso? É isso que o senhor preparou para mim? Ser cristão é isso? De fato é isso? Porque tem hora que o pastor ele se sente só. Ele não é super-homem. Não é, ele é um ser humano. Carne, osso, igual a qualquer outro ser humano. A diferença é que o pastor ele tem que ser mais dedicado para as coisas de Deus. Se doar mais para as coisas de Deus. E os que se acham super-homem entram em depressão.
Rapaz, Estados Unidos é um choque de pastores de evangélicos se suicidando, se matando, depressão e tantas coisas mais. Por quê? Ainda ontem, pastor, não tá fugindo do seu assunto, não? Não, tá dentro. Ainda ontem eu tava pensando trazer uma meditação pela manhã, que todo dia de manhã, com misericórdia. Sim, eu acompanho. Falando sobre as lágrimas. Que não é pra gente esconder lágrima de ninguém. Porque o orgulho manda a gente esconder as lágrimas. Não. Elas foram feitas para chorar. Sim. Porque se o senhor sorrir de alegria, eu vou ver. Sim. E como é que eu vou saber que eu tô te machucando se você não chorar na minha frente? É verdade. A gente não pode eu te machucar, pastor. Eu te machucar de manhã. E o senhor sorrir para mim de tarde. O senhor tem que aparecer pra mim chorando. Pô, pastor, eu tenho, por mais ruim, por mais perverso que essa pessoa que seja, vai tocar nela. Sim. O que ela tá fazendo. Pai e mãe, não esconde mais suas lágrimas dos seus filhos, não. Do seu filho, do seu esposo que tá fazendo a senhora chorar. Chore na frente mesmo. Eu aprendi isso com o pastor Sila Malafaia. Chore. Não enxugue lágrimas escondidas dos seus filhos, não. Para que eles entendam o que eles estão fazendo. Com a senhora, com o senhor, pai. Com a senhora, avó. Com o senhor, avô. Chore. Deixa eu dizer que você é melancoloso, mas chore. Lágrimas. Elas foram tão feitas para ver que ela não corre para dentro, corre para fora. É verdade. Eu tive até uma experiência há pouco tempo. Levei um pregador nos cultos de quinta-feira, que é culto de libertação, e a gente sempre convida alguns, né, amigos nossos para estar ministrando. E eu levei um amigo nosso para estar ministrando lá, e esse amigo ele entrou num profundo da mensagem, de um tema que nós estávamos. E ali eu de olho fechado no altar, me sentado ali, meditando nas palavras que ele estava pregando. Daqui a pouco me veio algo por dentro e eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, eu fui tocado, eu fui movido pelo Espírito de Deus. O senhor precisava. Precisava, eu comecei a chorar. Precisava. Comecei a chorar, peguei o lenço, que eu sempre ando com a toalhinha, peguei a toalhinha, coloquei no meu rosto e ali eu comecei tentava me segurar. Faltou o grito, você sabia? Faltou o grito, porque tem hora que dá vontade de dar aquele grito. Faltou o grito. E eu chorava e ocupando no rosto, aí veio um irmãozinho, um obreiro nosso, subiu no altar, me abraçou e disse: pastor, conte comigo, pastor, eu tô aqui, pastor. Eu tô aqui para te ajudar, pode contar comigo. Não chore não, meu pastor. E abraçado comigo. Não chore não, meu pastor. Tá vendo? Eu tô aqui, meu pastor. Tá vendo? Conte comigo, meu pastor. Tá vendo? E ele abraçado comigo e eu amém. Aí me segurei, consegui conter as lágrimas. Aí depois do culto, em casa, minha esposa diz: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você é o pastor da igreja. Você não pode estar chorando na frente da igreja. Oh, Jesus está dando a resposta hoje. É para estar chorando. Escute. Aí eu até disse assim, rapidinho, disse até assim: e eu vou segurar as lágrimas? E outra coisa, como é que eu posso dizer? Eu entendo a esposa, Davi também teve um momento de ser melancoso, quando levaram as famílias. Sim. E ele tinha que tomar uma posição. Sim. Mas é tipo assim, o pastor ele não vai ficar chorando com as lutas. Falaram de mim. Não. Quando chega o pastor chorar, é porque já se sobrecarregou. Jesus chorou. Deixa. Olha aí, por que é que ele só levou Pedro, João e Tiago? Será que ele viu que só esses três estavam preparados em ver a lágrima dele? Que nem todos vão entender as suas lágrimas? Vão dizer, frouxo, ele chora. Não é todo mundo que entende as suas lágrimas. É verdade. E a preocupação dela foi até essa. Isso! Porque ela disse que... vão achar que você está chorando. Você é fraco. Ela disse: você como um pastor, a igreja não pode ver você chorando porque vai achar que você é fraco.
Aí eu parei e disse, minha filha, eu não tive como conter. Foi algo de Deus que veio. Eu queria que a irmã Patrícia estivesse aqui pra gente explicar esse negócio aí, irmã. Eu entendo a irmã Patrícia, entendo muito, mas lágrimas contidas é uma porta aberta para depressão. Lágrimas contidas. Ninguém é super-homem. Quando ele chegou e viu Lázaro já enterrado, onde puseste? Aí Marta, Maria, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, diz que ele chorou. Lázaro era amigo de Jesus. Né? Mas, enfim, é um tema bastante respeitoso, né? Se torna assim uma tese, né? As lágrimas. Mas, e se levanta-se também muitas polêmicas, né? O senhor tem algo ainda assim para passar, porque o senhor tem um compromisso, não é isso? Sim, são 6h10. Sim, mas fica à vontade. Deixa eu só eu resumir aqui rápido para poder a gente... Isso. Nós falamos sobre Marta e Maria, falamos sobre a sogra de Pedro, né? Que Jesus entrou lá e trouxe a cura, porque onde Jesus entra ele traz benefício. O pastor até citou sobre Zaqueu, né? Jesus não tinha intimidade com Zaqueu, não conhecia Zaqueu, né, assim, de bater um papo pessoalmente, mas ele, por ser Deus, ele sabia quem era Zaqueu e as práticas que Zaqueu tinha. E ele estava em determinado lugar, que a história nós sabemos, Zaqueu sobe na figueira brava. Sim. E ele chama pelo nome de Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Hoje me convém, quer dizer, ele está dizendo, hoje eu preciso entrar na sua casa. Para quem estava ali ao redor, estava pensando que era a casa material. Estava pensando que era a casa material. Aí alguns criticam, mas se ele soubesse quem era ele não iria entrar na casa dele. Ele é um pecador, é um colhedor de impostos, porque os críticos sempre estão ali perto. Os críticos às vezes estão te abraçando, te beijando, pegando em sua mão, te dizendo não vai em frente, mas a mente está dizendo não vai dar certo. Graças a Deus que existem os críticos. Aquele que não bota pra frente. Pois é. Então, os críticos sempre estão perto. Mas o foco de Jesus ali era entrar na casa de Zaqueu e fazer morada, transformação. Você já ouviu falar aquela passagem da Bíblia que o demônio, quando ele sai da vida de alguém, ele fica por lugares escuros, né? Lugares áridos, procurando uma nova moradia, mas não encontrando uma nova moradia, o que é que ele faz? Ele volta àquela casa novamente. E encontrando aquela casa varrida, limpa, ornamentada, mas vazia, traz mais 7. Ele volta atrás mais 7 e adentra novamente a casa. E agora começa os problemas que já tinham e os que virão. Então uma casa, nós somos templos do Espírito Santo. Antigamente ele habitava no meio de paredes, né, de meio de tendas, da arca. Sim. Mas após o véu se rasgar, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E o senhor veja que a expressão foi pousar. Pousar. E a pomba desceu o Espírito Santo como uma forma de pomba. E pousou sobre Então, meu pastor, hoje Jesus ele está procurando pousar na casa de alguém. A minha casa está aqui, Senhor. Hoje ele está dizendo, te prepara, porque eu posso chegar de surpresa. E quando eu chego, eu não estou preocupado como está a sua casa material, e sim a sua casa espiritual. Porque a minha preocupação é com a sua alma, e não com a sua casa material. Com os seus bens, com a ornamentação da sua casa material. Como estão as coisas arrumadas ou não arrumadas. Jesus está preocupado com a sua casa espiritual, porque ele vem para entrar, fazer morada, fazer mudança, trazer transformação, e através da sua vida e das coisas que ele fará na sua vida, ele alcançará aqueles que estão perto de você também. Ou seja, marido, esposa, filhos, parentes, vizinhos. Porque o Evangelho é assim. Nós somos alcançados pelo amor de Cristo ao ele entrar em nossa casa, em nossa vida e fazer morada e mudanças. Através disso, quando ele faz isso na nossa vida,
e nós recebemos com amor, queremos que os que estão perto de nós, queremos que os outros que se encontram sofrendo, que se encontram em uma vida totalmente errada, queremos que aquilo que Jesus fez na nossa vida faça também na vida daqueles. Então não é somente receber Jesus e tá tudo lindo, tá tudo ótimo e ficou por ali, morreu ali, acabou ali, não. É receber o Jesus e espalhar Jesus também para aqueles que sofrem. Porque ele é a solução. Perceba que Zaqueu desce depressa e leva Jesus até a sua casa, de fato. Chegando na sua casa, ali começa um bate-papo. Mas só que um bate-papo onde só Zaqueu falava. Onde só Zaqueu dizia, se der para alguém, darei 4 vezes mais. E ali ele começa a se desabafar, a confessar, porque era necessário estar na presença de Jesus, tem que confessar. E ele começou a confessar. Perceba que Jesus faz uma transformação na vida de Zaqueu. Perceba que Jesus está pregando o evangelho e de repente ele já tem um trajeto, já tem um projeto, já tem algo preparado, vem e aparece quem? Um príncipe da sinagoga. Quem era? Jairo. Jairo vai para pedir socorro, ele pede a Jesus que vá até a sua casa porque a sua filha está horrivelmente doente. Mas alguém chega e diz, ela já morreu, meu senhor. Não incomode mais o mestre, mas agora ele já fez o convite. E se ele fez o convite é porque realmente, de fato, ele queria que Jesus estivesse na sua casa. Porque só faz o convite quem quer que aquela pessoa esteja na sua casa. Eu convido as pessoas que eu quero que estejam na minha casa. Eu convido as pessoas que eu quero que façam parte do meu crescimento. Eu quero que façam parte da minha história. Então eu convido as pessoas que eu quero. Então Jesus, ele convidou naquele momento porque ele entendia que só Jesus podia trazer um renovo na sua vida, uma nova história, um novo rumo para a sua história, para a sua casa e para a sua família. Glória. Aonde havia morte, Jesus trouxe vida. Aonde havia o desespero, Jesus trouxe paz. Aonde havia a derrota, Jesus trouxe o que? A vitória. Então Jesus, ele chega trazendo benefícios. Mas para os benefícios de Jesus chegar até a sua vida, a sua casa e a sua família, é necessário você abrir a porta. Não fique no meio termo. Abro ou não abro? Eu preciso organizar ou eu preciso não? Então saia deste meio termo. Saia deste muro, abra a sua porta, deixa ele entrar, porque ele já sabe como está a sua casa, ele já sabe como está a sua vida, como está a sua família. Se ele está batendo na sua porta, que é a porta do seu coração, é porque ele quer entrar, é porque ele quer transformar, é porque ele quer fazer algo novo na sua história. Não se reprima, não pare, abra a porta. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É Ele que fala com você nesta tarde. Eu vim dizendo, Senhor, eu quero levar uma palavra, mas eu quero que esta palavra alcance o coração de alguém que estará do outro lado necessitando ouvir a tua palavra. Alguém que escute a tua palavra e entenda e saiba que é o Senhor, é o caminho, é a verdade, é a vida. É uma palavra evangelística, é uma palavra do coração de Deus para o coração daquele que escuta, aquele que necessita de Jesus. Jesus está dizendo, hoje ainda baterei na sua porta. Se ainda não bati, eu vou bater hoje, mas é necessário você abrir, deixar eu entrar para que eu possa transformar a sua vida. No mundo tereis aflições. Aí ele diz assim, tenha bom ânimo. Não se preocupa com as aflições. Porque eu venci, o exemplo. Eu venci. E se eu venci, vós também vencerás. Aleluia. Que maravilha. Determinado. Que maravilha. Determinado. Deixa Jesus entrar em sua casa. Na sua vida. Eu parei aqui um minuto, comecei a observar o Senhor. A vontade de levar Cristo para as pessoas, essa expressão que a gente tem para colocar Cristo nas pessoas, é por isso que a vida é mais difícil. Por isso, o amor que o Senhor, a sua esposa, pastor Sandro, a irmã Sueli, pastor Almir, a irmã Marina, pessoas que
quer enxertar Cristo nas casas. E os demais que eu posso esquecer o nome. Sim. Muitas. Deus tem levantado mulheres, como a nossa irmã Núbia. Sim. Ela tá andando com as irmãs aí, a irmã Rita. Pessoas que Deus tem levantado, pastora Rita, pastor Benício, os demais aí, Pedro Júnior, um abraço a todos aí, quando esqueci seu nome aí. Então, continue, pastor, nessa força que Deus te deu, essa essência que Deus te deu. Amém. Tô vendo o senhor falando aí com impacto, Sim. uma sinceridade de querer plantar. Um abraço para nosso pastor André e a nossa irmã Elane. O impacto de querer ver não é fama. Sim. O senhor abriu o ministério é para cuidar. Sim. Tá entendendo? Sim. E o povo não pegou a visão ainda, não pegou a visão. É verdade, meu pastor. Nós queremos levar a paz para as casas. Eu já estou encerrando. Nós trabalhamos na área de segurança, na área de vigilante, né? Somos assalariados. Sim. A minha vontade não é só orar pelos que a enchente levou imóveis. Minha vontade é essa. E eu não quero ser hipócrita. É o que eu tenho. Pastor Ricardo, vamos ali na Casa Bahia. Vamos ali ver o que a gente pode fazer.